Vamos pegar sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de hoje se encontra em Mateus, capítulo 18, versículo 21. Glória a Deus. Perdão, meus queridos, é 18, versículo 23. A parábola do credor incompassivo. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar as contas com seus servos e, começando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-lhe e disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o Senhor entregou aos carrascos que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai celeste, se de coração não perdoastes cada um seu irmão as suas ofensas. Glória a Deus. Essa não é uma palavra fácil de interpretar, não é uma palavra fácil de viver, mas eu creio que Deus é poderoso, fiel, para nos ajudar, para nos fazer compreender a palavra de Deus e nos dar força para aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. A palavra de hoje, meus queridos ouvintes, o tema desta palavra é perdão. É um tema pouco falado, pouco ensinado. Hoje as igrejas não pregam mais, raramente a gente ouve uma pregação sobre perdão. Então a palavra de Deus para nós nesta manhã tem o tema perdão. Vamos entender um pouquinho acerca desta parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar a conta com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Meus queridos, analisando esta parábola, vamos entender. Porque o Senhor fala bem claro aqui para nós. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo Deus, seu Pai. Vamos analisar um pouquinho esta parábola. A palavra está dizendo: não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Esta palavra, ela fala de um reino, ela fala de um rei. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei. Analisamos que tem um rei que quis acertar contas com seus servos. Meus queridos, esta palavra a gente traz para nós no dia de hoje. O rei é Jesus Cristo. Os servos somos eu e você. Aleluia, Senhor. Vamos analisar à luz das Escrituras. O Senhor é o rei, o servo sou eu e você. Santo Deus, Pai. Glória a Deus. E o conservo é o nosso próximo, é o nosso irmão.
Vamos analisar. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos, e começando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus servos, seus filhos, fossem vendidos com tudo o que tinham, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Glória a Deus. Aqui entra o nosso próximo. O Senhor é o rei, nós somos os servos e os conservos somos os nossos irmãos. Ou seja, são o nosso próximo. Aquele homem, aquele servo, ele recebeu o perdão do rei. Nós recebemos o perdão através da cruz de Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Glória Através deles, Aleluia, nós fomos Jesus. reconciliados. Nosso perdão foi riscado, foi apagado. Notem que há um rei, ele perdoou o nosso pecado. O servo, Santo somos Deus. nós, ele Aleluia. perdoou o nosso pecado. Mas escute bem o que aquele servo vai fazer. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Aquele servo tinha acabado de ser perdoado. E era grande a dívida dele. Mas ele foi perdoado. Mas notem que assim que ele recebe o perdão, ele encontra alguém que também estava devendo a ele. Mas aquele servo, a gente entende que ele não perdoou. Pelo contrário, ele foi obrigar aquele conservo que estava devendo a ele. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então seu senhor chamou-lhe e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, Aleluia, Jesus. como também eu me compadeci de ti? Aleluia. Glória a Deus. Olha que interessante. Aquele servo tinha acabado de ser perdoado. Ele tinha acabado de sair dos pés do seu senhor, rogando-lhe perdão. Mas o que é que ele faz? Assim que ele encontra o perdão, em seguida ele sai e encontra o seu conservo, que também lhe devia. Ao invés dele exercer misericórdia, como ele alcançou misericórdia, ele fez ao contrário. Ele forçou o conservo dele a pagar tudo o que ele devia. E irado, o seu senhor o entregou ao carrasco, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Olha como é importante o perdão. Olha que coisa sublime que é o perdão. Aleluia, Senhor. E essa palavra aqui, meus queridos, não é eu que estou falando. Santo Essa palavra Deus. é bíblica, está aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 35. Se assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoar cada um seu irmão as suas ofensas. Aleluia, Jesus. Então isso é grave. O perdão é algo... Eu vou começar falando sinceramente para vocês. Primeiro eu quero começar falando para vocês que perdoar não é fácil. Se eu disser para vocês que perdoar é fácil, eu estarei mentindo. Porém, é necessário. E vou mostrar para vocês como perdoar não é fácil e como, porém, é necessário, importantíssimo na nossa vida. Aleluia, Senhor. Mateus 6, versículo 14. Aqui em Mateus 6, versículo 14, nós temos a oração modelo, que esta oração foi ensinada por Jesus Cristo. E nesta oração, em que todos nós oramos, em que todos nós aprendemos a orar,
ela está dizendo o seguinte: pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aleluia, Jesus. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Olha que interessante. Eu sou perdoada à medida que eu perdoo. Você é perdoado à medida que você perdoa. Isso é seríssimo, meus queridos irmãos. Verdade. Isso é muito sério. Aleluia. Algumas igrejas, algumas pessoas dão muita ênfase ao pecado do adultério, que não tem perdão, dá ênfase à blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim, a blasfêmia contra o Espírito Santo, sim, é um perdão. É um pecado que não tem perdão. Perdão a vocês, aí falei errado. É um pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas as pessoas se esquecem que a falta de perdão também é um pecado que não tem perdão. Verdade. Aleluia, Jesus. E muitas pessoas naquele grande dia podem ter surpresa. Pode chegar para o Senhor e dizer: Senhor, expulsei demônios em teu nome, eu preguei a tua palavra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E infelizmente o Senhor dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas por quê? Porque não exerceu o perdão. Notem que aquele servo, quando ele saiu, aquele servo, quando ele chegou até o Senhor, ele recebeu o perdão. A sua dívida era grande, mas ele foi perdoado. Mas notem que assim que ele foi perdoado, ao invés dele exercer misericórdia, exercer o perdão, ele fez ao contrário. A primeira oportunidade que ele teve, ele atacou ferozmente o seu próximo. Ele atacou aquele que estava devendo. Vocês estão vendo como é interessante, como é grave, como é solene esta palavra? Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluias. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. A falta de pecado é um pecado imperdoável, que muitos crentes nem imaginam que é. A falta de perdão é um grande pecado. Esse que pode deixar você de fora do reino de Deus. Em Mateus 6,14, o Senhor está deixando bem claro. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Aleluia, Jesus. Mas você pode dizer: ah, irmã, mas você não sabe o que fizeram para mim. Eu não fiz nada, foi que fizeram comigo. Verdade. Tem coisas que dói, que machuca, que fere, mas é necessário o perdão. É como eu falei no início. Perdoar não é fácil, porém é necessário, meus queridos. Não é fácil, tem coisas que machucam mesmo, mas nós precisamos liberar este perdão para que assim podemos ser felizes e sermos libertos. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia, Jesus. E eu quero te falar o seguinte: em toda e qualquer situação em nossas vidas, sempre existe uma segunda opção. Se eu fui ferida, eu tenho duas opções: esquecer aquela pessoa que me feriu, ou ficar martelando, sempre lembrando daquilo. Então, a escolha é minha, a escolha é sua. É você quem escolhe se você quer ficar lembrando ou se você quer simplesmente esquecer. Tudo na nossa vida existe duas opções. Eu escolho se eu quero ficar com raiva. Eu escolho se eu quero ir partir para cima e brigar. E eu escolho ficar no meu canto. Então, escolha perdoar. Escolha ficar no seu canto. Escolha liberar o perdão. Aleluia, Senhor. Meus queridos, quando somos feridos por alguém e nos decepcionamos, isso machuca muito e pode nos causar traumas horríveis. Pode deixar mágoas,
rancor e até mesmo um certo ódio e desejo de vingança. Mas eu quero te dizer que isso não precisa acontecer se você permitir liberar o perdão, mesmo que não seja fácil. Vá ao seu quarto, chore, peça ao Senhor: Deus, eu preciso liberar o perdão. Eu preciso perdoar aquele que me feriu. Mas isso você tem que pedir. Não é uma vez, não é duas. Pode ser três, pode ser várias vezes. Aleluias. Mas é importante você perdoar. É importante você querer liberar o perdão. Eu sei que a nossa carne, meus queridos, ela é terrível. Nós somos falhos, nós somos humanos, mas cabe a nós escolher perdoar. Cabe a nós escolher nos libertar e libertar pessoas de mágoas e de rancores. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Eterno Pai. Aleluia, Senhor. E deixar isso se você não perdoar, você vai ficar com todo esse fardo em cima de você, com toda essa mágoa, com toda a opressão. Meu querido, além de você carregar um grande ódio no coração por aquele que te feriu, a falta de perdão ela é tão terrível. Tem pessoas que ficam sem comer, tem pessoas que ficam sem dormir, com tanto ódio, com tanta mágoa no coração. E sabe o que é pior, meus queridos ouvintes? Pior é que quem não perdoa, ela acorda todos os dias com a pessoa que ela mais odeia. Ela toma café da manhã com a pessoa que ela mais odeia. Ela almoça, ela janta com a pessoa que ela mais odeia. Por quê? Porque está dentro dela, está na mente, está no coração. Ela lembra todos os dias, todos os momentos. Então, enquanto você está se corroendo de ódio, de raiva de alguém, aquela pessoa não está nem aí. Aquela pessoa está vivendo a vida dela normalmente. Só quem está perdendo é você, que está se sucumbindo com tanta ira no seu coração. Ei, querido, libere perdão hoje. Escolha ser feliz hoje. Escolha hoje liberar o perdão. Aleluia, Senhor. Eu vou te dizer uma coisa. Pessoas rancorosas, elas são infelizes. Por mais que você esteja feliz, quando você lembrar de alguém ou de algo que te machucou, você vai ficar triste. E isso é horrível. É tão ruim viver guardando ódio e rancor, que tem pessoas que até adoecem. Tem pessoas que são depressivas. Tem pessoas que têm problemas de ansiedade porque não conseguem liberar o perdão. Ela fica ali se corroendo, se matando. E não consegue liberar o perdão. Pessoas que não conseguem liberar perdão, elas são pessoas orgulhosas, são pessoas murmuradoras, elas nunca estão contentes com nada, elas sempre estão murmurando. Gente, que coisa triste que é viver sem liberar perdão. Então, escolha perdoar hoje. Escolha se libertar hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Pai. Santo Deus. Aleluia. E é uma coisa importante, que nós nunca somos magoados porque não conhecemos. Se nós estamos no trânsito, se nós vamos a uma fila, se nós estamos nas ruas e chega alguém e nos machuca, nos xinga, nós vamos ficar bravos por questão de minutos ou até segundos. Mas aquilo passa. Não é interessante isso? Aquilo passa. A gente ficou bravo com aquela pessoa em questão de 2, 3 minutos. Pronto, acabou. Você vai embora para sua casa e aquela pessoa segue a vida dela e simplesmente a esquecemos. Isso é verdade. Aleluia. Mas eu te digo uma coisa. Quando isso acontece com pessoas que nós amamos, com pessoas da nossa família, com pessoas do nosso convívio pessoal, gente, isso se torna um karma. Nós não conseguimos perdoar, nós ficamos com raiva. Sempre que vemos a pessoa, lembramos. E basta aquela pessoa dizer um ai para nós que nós já quer despejar tudo em cima dele. Por que que tem que ser assim? Por que será que nós conseguimos perdoar pessoas que nós não conhecemos? E nós não conseguimos perdoar pessoas que nós amamos, pessoas que estão na nossa casa. Muitas das vezes pessoas não conseguem perdoar o pai, não conseguem perdoar a mãe. Quantos filhos que têm mágoas de seus pais? Quantas mães com mágoas de seus filhos? Por que que nós não conseguimos perdoar quem nos ama? Por que que nós não conseguimos perdoar pessoas que amamos?
Aleluia, Jesus. E o interessante de tudo isso é que quando isso acontece dentro da nossa família, dentro do nosso convívio, o que é que nós fazemos? Nós preferimos cortar os laços. Não, ele me feriu, ele me magoou, está perdoado, mas eu vou me afastar dele, eu não quero conversa com ele. Ao invés de perdoar, e a falta de perdão é algo tão cruel, que mais é prejudicado é a pessoa que não perdoa. Porque aquela pessoa que te feriu, ela está aí vivendo a vida dela normal e você está aí sofrendo. Gente, isso é sério. Perdoar é libertar. Perdoar é dar liberdade ao outro. É dar liberdade a si próprio. A falta de perdão é a única prisão em que você mesmo se aprisiona. Glória a Deus. É a única prisão em que nós mesmos se aprisionamos. Por quê? Porque a falta de perdão não depende do meu irmão. A falta de perdão depende unicamente de mim. Está nas minhas mãos a chave dessa prisão. É eu quem escolho, é eu quem decido se eu vou ou não perdoar. E a pessoa que não perdoa, ela fica acumulando ódio e mágoa e a cada dia. E aí tem pessoas que dizem, mas eu até perdoo, mas eu não esqueço. Não, mas eu perdoei ela, mas eu não esqueci. Perdoar é perdoar, agora esquecer é outra coisa. Será que isso é perdão? Será, gente, que é assim mesmo, perdoar e deixar pra lá, mas eu não esqueço? Porque até perdoar, mas esquecer eu não esqueço não. Mas, e será que esqueceu mesmo? Isso não é perdão, meu querido. Não se iluda com essa mentira, porque você não está enganado. Porque você está enganando a si próprio. Se você está dizendo, eu perdoo, mas eu não esqueço, isso é mentira de Satanás. Você está enganando a si próprio. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Aleluia. Perdoar é você lembrar de quem te feriu e não sentir raiva, não sentir mágoa. Isso é perdão. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia, Jesus. É perdoar sem sentir dor, sem sentir mágoa, sem sentir ira, nem tristeza. Vamos ver o que está escrito em Isaías 43, versículo 25. Vamos ver que perdão é esse. Isaías 43, versículo 25. Lá em Mateus, a gente lê o quê? Se perdoares as vossas ofensas. Se vocês perdoar quem vos ofendeu, o vosso Pai Celestial vos perdoará também. O Senhor Jesus falou isso na oração do Pai Nosso, que se nós perdoar aquele que nos ofendeu, o nosso Pai também nos perdoará. Aleluia. Mas quando eu digo que eu perdoo, mas eu não esqueço, aí vamos ver o que foi que Deus fez por mim e fez por você. Por que você não esquece o pecado do teu irmão? Por que você não esquece a mágoa que o teu irmão te causou? Olha o que foi que ele fez por você. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O Senhor diz que Ele mesmo apagou os nossos pecados e que dos nossos pecados Ele não se lembra. Então, como é que eu digo que eu perdoo, mas eu não esqueço? Tá errado, querido. Perdoar é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Aleluia. Aleluia, Jesus. O nosso Deus, Ele é fiel e poderoso. E Ele mesmo diz que perdoa os nossos pecados e afirma que esquece. Meus queridos, sei que não é fácil perdoar e que de nós mesmos não conseguimos, porém é necessário. Então, sabendo disso, clame a misericórdia de Deus. Peça forças para perdoar. Liberar perdão é tão importante, gente, que se uma pessoa não perdoar, ela não pode nem ofertar. Isso é seríssimo. Será que você sabia disso? Quantas e quantas ofertas você tem dado que o Senhor não tem recebido? Quantos e quantos louvores você tem cantado e não tem chegado até o trono da glória? Quantas orações você tem feito e o Senhor não tem recebido? Por quê? Porque você não tem liberado o perdão. Porque você não tem perdoado aquele que te feriu. Perdoar é muito sério, gente. E eu vou dizer para vocês, isso não é eu que estou dizendo, não. Isso está na Bíblia, Mateus 5, versículo 23 e 24. Vou mostrar para vocês aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Jesus. Vamos ler aqui, ó, Mateus 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Primeiro vem a reconciliação, depois vem a oferta. Primeiro você se reconcilia, depois você oferta. Hoje estamos vivendo ao contrário. As pessoas estão ofertando e depois se reconciliando. Verdade, aleluia. Tá entendendo o problema? Tá entendendo a gravidade que é a falta de perdão? Então, quantas orações não estão subindo? Quantos jejuns, quantos sacrifícios você tem feito e o Senhor não tem recebido? Porque você não tem perdoado, porque você não tem liberado perdão. E isso é sério, meus queridos. Isso é tão sério que pode fechar as portas dos céus contra você. E é você mesmo quem está causando isso. É você mesmo quem está cerrando as portas dos céus contra você. Porque se você não perdoar, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial que está nos céus também não perdoará os vossos pecados. Isso é sério, isso é grave. Em Colossenses 3, versículo 2, eu vou procurar aqui e vou ler para vocês. A hora está passando. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Colossenses 3, versículo 2. Versículo 12, perdão. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Aleluia, Jesus. Você está vendo, meus queridos, como é importante o perdão? Isso é para mim, é para você que serve a Deus. Perdoai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai-vos. Nós lemos em Isaías que o Senhor perdoa os nossos pecados e que Ele esquece. Tá entendendo? Em Isaías ele perdoa e esquece. E a palavra diz que nós temos que perdoar como o Senhor mandou. Como o Senhor nos perdoou. O Senhor perdoa esquecendo. E você tem perdoado esquecendo? Ou você tem perdoado, mas não esqueceu? Porque se você tem perdoado e não tem esquecido, você não perdoou. Ei, viu? Busque de Deus, ore a Deus, peça força, que Ele te dá. Ele é fiel. Isso é sério. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela faz um alerta. Lembre-se como o Senhor nos perdoou. Como é grande a misericórdia de Deus. E é riquíssimo em perdoar. Eu vou contar um rápido testemunho aqui para vocês. Uma vez um pastor disse que foi pregar em uma igreja grande. E lá tinha uma mulher e o Senhor disse, vai e diz para ela que ela está em pecado. E o pastor disse que temeu. Como que eu vou dizer para essa mulher que ela está em pecado? Essa mulher, ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher de jejum, ela é uma mulher de missão, ela é uma mulher de obra. A mulher não perde uma campanha, a mulher não perde um evangelismo. A mulher está na igreja todos os cultos, todos os círculos de oração. A mulher participa de evangelismo. A mulher é excelente. E o Senhor diz, vai e diz a ela que ela está em pecado. E o pastor ficou ali sem querer dizer, mas ele foi. E disse, irmã, você está em pecado. E o Senhor manda te dizer que tu deves liberar perdão em nome de Jesus. Aquela mulher, ela caiu no chão, meus queridos, em lágrimas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Não basta você fazer.
Você pode fazer tudo na vida. Você pode ser aquela pessoa 100% na obra, mas se você não liberar perdão, não adianta. Não adianta, porque aos olhos nossos, nós estamos bem, mas aos olhos de Deus, nós estamos maus, se nós não conseguirmos liberar perdão. Isso é sério, isso é gravíssimo. Eu vou contar algo que aconteceu comigo. Experiência que eu vivi. Certa vez eu cometi um erro, eu vou contar para vocês certinho. Certa vez uma irmã fez algo e eu fui lá e repreendi ela. Eu repreendi dentro da palavra. Segundo a palavra, eu estava correta. Porém, aquela irmã não aceitou a repreensão e ficou brava comigo. Eu repreendi da forma correta, sim, porém não da maneira certa. Eu deveria ter chegado até essa irmã e ter repreendido, mas eu não fiz isso. Eu repreendi de outra forma. Então, aquela irmã ficou brava comigo e disse: irmã, se você tiver alguma coisa para me dizer, diga até a mim, não fique com indireta e tal. Irmãos, na mesma hora eu pedi perdão a ela. Eu digo: irmã, me perdoe em nome de Jesus, irmã, agora. E ela disse: irmã, você está perdoada em nome de Jesus. E ali era um dia de culto e eu fui para o culto. E o meu coração dizia: a irmã vai estar lá. Como é que tu vai saudar ela? O inimigo dizia isso no meu ouvido. Como é que tu vai saudar ela se tu pediu perdão hoje? Mas o Senhor dizia no meu coração: ela te perdoou, vai. E eu fui para o culto. Cheguei lá, saudei aquela irmã, dei um abraço nela. Irmãos, nunca houve ira entre eu e aquela irmã. Nunca houve discussão. Ela liberou o perdão para mim e eu abracei ela em nome de Jesus. E hoje nós te damos super bem. Não temos mágoa, não temos nada uma contra a outra. E eu lembro disso de uma forma boa, de uma forma gloriosa. Eu pedi perdão e ela me perdoou. E aquilo foi lindo. Isso é perdoar, meus queridos. Isso é lembrar sem sentir dor. Perdoe. Libere perdão. Dentro da Bíblia tem vários e vários textos falando de perdão. Se eu fosse citar para vocês hoje, nós ia a 2, 3 horas. Mas até aqui. Eu trouxe até aqui hoje. O horário já não espera. Mas eu digo para vocês, vamos viver a palavra de Deus. Vamos pôr em prática o que o Senhor falou conosco nesta manhã. A palavra é perdão. Perdoar não é fácil, porém é necessário. Escolha perdoar. Escolha liberar perdão. Escolha se libertar. Perdoar é se libertar. Enquanto você está se consumindo de ódios, aquela pessoa está livre, vivendo a vida dela e você morrendo de raiva dela. Perdoe, minha irmã, em nome de Jesus. Se liberte. Libere perdão. Perdoar é algo divino, é algo sublime. Perdoar não é fácil, porém é necessário. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Palavra linda, gloriosa, palavra... Segundo a palavra, eu estava correta. Porém, aquela irmã não aceitou a repreensão e ficou brava comigo. Eu repreendi da forma correta, sim, porém não da maneira certa. Eu deveria ter chegado até essa irmã e ter repreendido, mas eu não fiz isso. Eu repreendi de outra forma. Então, aquela irmã ficou brava comigo e disse: irmã, se você tiver alguma coisa para me dizer, diga até a mim, não fique com indireta e tal. Irmãos, na mesma hora eu pedi perdão a ela. Eu digo: irmã, me perdoe em nome de Jesus, irmã, agora. E ela disse: irmã, você está perdoada em nome de Jesus. E ali era um dia de culto e eu fui para o culto. E o meu coração dizia: a irmã vai estar lá. Como é que tu vai saudar ela? O inimigo dizia isso no meu ouvido. Como é que tu vai saudar ela se tu pediu perdão hoje? Mas o Senhor dizia no meu coração: ela te perdoou, vai. E eu fui para o culto. Cheguei lá, saudei aquela irmã, dei um abraço nela. Irmãos, nunca houve ira entre eu e aquela irmã. Nunca houve discussão. Ela liberou o perdão para mim e eu abracei ela em nome de Jesus. E hoje nós te damos super bem. Não temos mágoa, não temos nada uma contra a outra. E eu lembro disso de uma forma boa, de uma forma gloriosa. Eu pedi perdão e ela me perdoou. E aquilo foi lindo. Isso é perdoar, meus queridos. Isso é lembrar sem sentir dor. Perdoe. Libere perdão. Dentro da Bíblia tem vários e vários textos falando de perdão. Se eu fosse citar para vocês hoje, nós ia a 2, 3 horas. Mas até aqui. Eu trouxe até aqui hoje. O horário já não espera. Mas eu digo para vocês, vamos viver a palavra de Deus. Vamos pôr em prática o que o Senhor falou conosco nesta manhã. A palavra é perdão. Perdoar não é fácil, porém é necessário. Escolha perdoar. Escolha liberar perdão. Escolha se libertar. Perdoar é se libertar. Enquanto você está se consumindo de ódios,
Aquela pessoa está livre, vivendo a vida dela e você morrendo de raiva dela. Perdoe, minha irmã, em nome de Jesus. Se liberte, Aleluia. libere perdão. Perdoar é algo divino, é algo sublime. Perdoar não é fácil, porém é necessário. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.